igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos orar ao Senhor para darmos início. Senhor Deus, nosso Pai, que está no céu, nós te agradecemos por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para nos louvar e engrandecer o Teu nome, que o Senhor venha nos ajudando a cada dia, Senhor, estar na Tua presença, fazendo assim a Tua vontade. Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa aqueles que ainda irão chegar, traga-os em paz. Livra de todo o mal, Senhor, abençoa toda a Tua igreja, todo o Teu povo. Vá visitando também os enfermos, Senhor. Vá, ó Deus, visitando os hospitais ali, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre cada enfermo, Senhor. Vai repreendendo toda enfermidade, todo o mal, Senhor, no nome de Jesus. E faz a Tua vontade. Fica conosco e muito obrigada, Senhor, por tudo. No nome de Jesus. Amém. Iremos cantar o hino 449. Ousados proclamai. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras, o amor do eterno Pai, que para salvar rebelde seu filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao desculpas, obreiros e Jesus, eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante, vencê-lo é o seu poder, se firmes persistirmos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz,
o 579. Amém. Tem não. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois aviso soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor.
nosso Deus continue nos abençoando. Vamos cantar mais um? Vamos louvar mais um, irmãos? 324. Refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salvação. O perigo que cerca-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salvação. Que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salvação. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Eu estava aqui pensando, né, se a gente pudesse passar a noite todinha cantando com os tocadores aí, né? Amém. Vamos vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Salmo, capítulo 100. Eu vou ler pelo Data Show com a igreja. A igreja pode ler comigo também. Amém? Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria.
prestem na sua presença. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dêem graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Graças a Deus, né? Vamos ouvir as dedicações dos dízimos e ofertas com o nosso pastor. E logo após, Raquel vai ler uma mensagem, né, do Dia dos Pais. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos ao Senhor por esse momento tão glorioso, né? Podermos estar aqui na casa do Senhor para celebrarmos o seu nome. Eu quero ler Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira Epístola de Pedro é lá pertinho de Apocalipse já. Depois de Pedro vem 1 João, aí vem Judas, depois o Apocalipse. Mas é bem pertinho, são aquelas epístolas pequenas, de pequenas assim, né? Pequenas na questão de capítulos. 1 Pedro, capítulo 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus,
depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que nós aprendamos a sermos tementes ao Senhor, humildes, como ensina a sua palavra. O Senhor, Ele não tolera, Ele não suporta o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Amém? Nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, rogando-lhe a sua graça sobre nós. Queremos, em nome de Jesus, pedir aos irmãos que continuem orando, né? Orando por aqueles que estão enfermos, aqueles aos quais nós já pedimos oração. E coloquemos diante do Senhor agora as nossas necessidades, aquilo que precisamos, aquilo que nos inquieta, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Pai amado, nós te adoramos por estarmos nessa noite aqui na tua casa. O Senhor é digno e só o Senhor de toda honra, de toda glória. Deus amado, nós queremos dar-te graças porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, e essa foi mais uma semana em que o Senhor estendeu o seu braço forte e com a sua mão firme, ó Deus, nos sustentou e nos guiou e nos guardou. Louvamos ao teu nome, Senhor, pela vida de todos que aqui estão. E cremos, ó Deus, que existem diversas situações pelas quais, ó Deus, os teus filhos passam, ou mesmo pelos quais eles oram nesse momento, por aqueles com os quais eles conhecem e que estão precisando do teu socorro, estão precisando, ó Deus, de um milagre, de uma intervenção do Senhor em suas vidas. Então nós oramos nesse instante, Pai, colocando diante do Senhor cada uma dessas orações, cada uma dessas inclinações e intercessões nessa noite. Deus amado, que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas pessoas, que o Senhor esteja, meu Pai, com o teu poder, visitando a cada um, ó Deus, e o abençoando, o restituindo, o restaurando, o confortando, consolando, Pai, tratando de cada uma de suas necessidades. Queremos, ó Deus, te agradecer por todos que fazem esse culto essa noite, aqui na igreja, aqui no templo, neste momento, neste ambiente, Senhor, de comunhão. Mas queremos dar-te graças e também interceder por aqueles, ó Deus, que não podem estar conosco, que não estão aqui dentro do templo, mas acompanham, cultuam conosco através dessa live nessa noite, e aqueles que em algum outro momento estarão acompanhando esse culto, ó Pai. Que o Senhor esteja derramando graça, derramando bênçãos sobre o lar, sobre a família de cada um. Queremos, ó Deus, te agradecer pela vida dos nossos pais. Queremos agradecer-te, ó Deus, por sermos pai, por essa data, e pedir que o Senhor esteja derramando graça sobre os pais, sobre a família, sobre os filhos aqui presentes, em nome do Senhor Jesus e em todos os lugares. Pai querido, nós te agradecemos, em nome de Jesus, pelo privilégio de sermos o povo que anuncia as boas novas. E que nessa noite, Pai, boas novas sejam mais uma vez anunciadas nesse lugar. Pai querido, queremos em nome de Jesus te agradecer pelo privilégio que é poder neste momento, não apenas cantar, orar ou pregar, mas fazermos o culto a Deus em tudo aquilo que se propõe a cultuar, abrindo nosso coração com inteireza, com sinceridade, ó Deus, fazendo tudo, ó Deus, para a tua glória, em nome de Jesus, o amor maior. Amém. Amém. O ministério feminino vai louvar o Senhor. É Raquel, né, agora.
Só os irmãos com a paz do Senhor. As virtudes de um pai. Este é o homem que eu admiro tanto, com todas as suas virtudes e também com seus limites. Este é o homem com o olhar de menino, sempre pronto e atento, mostrando-me o caminho da vida que está pela frente. Este mestre contador de histórias traz em seu coração tantas memórias, espalha no meu caminhar muitas esperanças, certezas e confianças. Este homem alegre e brincalhão, mas também às vezes silencioso e pensativo. Homem de fé e grande luta, sensível e generoso. O abraço aconchegante a me acolher. Este homem, meu pai, com quem aprendo a viver. Pai, paizinho, paizão. Meu velho, meu grande amigão. Conselheiro e leal amigo, infinito é teu coração. Obrigado, Pai, por orientar o meu caminho, feito de lutas e incertezas, mas também de muitas esperanças e sonhos. Agradeço a oportunidade. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Irei ler aqui o Salmo 122, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém.
ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Amém, glória a Deus, né? Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Amém. O Ministério de Louvor. Desejando a todos os pais, né, um feliz Dia dos Pais, né, e que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Ui.
Oi, som. Oi, som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é um domingo diferente, né? Hoje a gente está comemorando o Dia dos Pais, muito embora que Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Filhos, dos sogros, da sogra, dos avós, Dia do Pastor, Dia da Mulher, Dia do Homem. Todo dia tem que ser esses dias, né? Mas aí a gente, em um dia específico, que a gente se reúne, né, para celebrar esse momento, né, esse privilégio, né, que Deus concedeu a nós homens, de nos tornarmos pais. E eu particularmente sou muito grato a Deus por isso. O Senhor me deu 2 presentes e são, né, o meu orgulho, são motivo da minha alegria, né? Aqui na terra, o Senhor me deu uma família e a gente é muito grato ao Senhor e sou grato a Deus também pela vida do meu pai. Eu tenho meu pai, hoje eu pude, né, passar algumas horas do meu dia com ele e a gente só tem a agradecer ao Senhor por isso. A gente sabe que infelizmente, né, muitos homens têm deixado essa função de lado, né, e as mulheres que têm assumido, né, a maternidade, a paternidade, mas o Senhor, Ele está vendo tudo isso e o mais importante é que Ele é aquele que supre, né, todas as nossas necessidades e Ele é o nosso Pai maior. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos continuar celebrando ao nosso Deus.
Aleluia. Nós servimos a um Deus que nos faz promessa e que cumpre todas as suas promessas. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto
se cumprir, vai se cumprir. A tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. A tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. A tua palavra vai se cumprir. Aleluia, vamos aplaudir o nosso Deus. Ele é fiel e justo. Aleluia. Louvado seja o seu nome. A igreja pode sentar. O pastor Alessandro irá ministrar a palavra nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. E eu estava hoje conversando com a irmã Bia, e a irmã Bia me disse assim. A irmã Bia me falou assim, a irmã Bia lá toda, como é que a expressão que a gente usa? Toda melancólica, toda pionga dentro de casa. E cedo ainda ia, quer dizer, o bolo ela tinha preparado ontem, mas ia montar hoje, organizar as coisas hoje. Mas a irmã Bia chega toda murcha, né, como se diz, aí diz assim, eu não fico alegre nesses dias não. Por quê? Porque meu pai não... Deixa eu usar uma expressão, talvez fique muito pesada, mas é assim. Não é? Não, quem não cuidou, pode-se dizer assim. Meu pai me abandonou. Então, esse é um período que eu não me sinto feliz. Aí, quando eu ouvi isso da irmã Bia, eu disse, então, eu vou pregar hoje sobre isso. Aí, li um texto da Bíblia para ela e... Quer dizer, falei para ela que isso não era um motivo para ela ficar assim. Aí fui ler o texto da Bíblia e eu pensei, eu vou pregar hoje à noite. Ela disse, é bom que pregue mesmo. Então, espero que Deus tenha me inspirado, irmã Bia tenha me impulsionado, né, a pregar hoje à noite, estou motivado a pregar essa mensagem hoje à noite, que é um texto que a gente já pregou outras vezes, eu acho dificilmente, tomara que eu pregue, que tem muitos textos na Bíblia ainda, mas dificilmente eu vou estar pregando um texto que eu já não tenha pregado antes. Eu espero que Deus ele fale ao nosso coração, porque a palavra é dele. Gênesis, capítulo 37, é o texto que nós vamos ler. Nós vamos ler apenas os primeiros 10 versículos deste capítulo 37 de Gênesis. É claro que durante a meditação, nós vamos meditar em todo o capítulo 37 e vamos até o 50, que é o último capítulo do livro de Gênesis. Mas nós vamos apenas refletir, né, naquilo que os textos que estão contidos nessa parte da Escritura Sagrada. Mas vamos ler apenas Gênesis capítulo 37 até o versículo 10.
nos diz a palavra do Senhor. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram, ou se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome. Senhor, nós te agradecemos por tua gloriosa palavra, a qual acabamos de ler. Te rogamos, Senhor, que tenhas compaixão de nós, que diante da tua sagrada escritura, Senhor, tão riquíssima, Senhor, para a nossa edificação, para a nossa exortação, para a nossa alegria também, mas nós precisamos compreendê-la. Então, vem, ó Deus, nos inspirar, vem nos dirigir nessa noite. Fala, Senhor, através de nós. Fala ao nosso coração e ouvidos. Faz-nos sentir, Senhor, a tua presença no dedicar-nos a essa palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém. Bem, eu penso que, como a irmã Bia, mais pessoas hoje à noite têm também lá seus motivos, digamos assim, diante de quando se comemora não somente Dia dos Pais, outros é quando se comemora Dia das Mães, e por aí vai. Né? Seria também quando fosse uma data de aniversário de alguém que de repente marcaria a nossa vida. Pois bem, eu quero refletir com você hoje acerca de José, o filho de Jacó, um filho que Deus deu a Jacó já na sua velhice. Jacó teve José quando já estava velho. E aí, esse José, sendo dos filhos de Jacó, não o mais jovem, porque depois teve Benjamim também, ou Jacó tinha Benjamim também, que era mais novo do que José. Mas José era filho de sua velhice e Jacó o amava. E diz a palavra também no texto que nós lemos que José trazia a notícia para o seu pai do comportamento dos seus irmãos. Então, ele informava ao seu pai aquilo que os seus irmãos faziam.
na minha infância, né, lá era um filho enredeiro, né? Hoje não tem muitas essas expressões não, mas a gente mais antigo, pelo menos lá em casa a gente escutava que era o filho o menino que enredava dos irmãos, né? Ficava contando o que o outro fez de errado. Então, José era esse filho, mas o pai amava José e deu a José uma roupa que destacava, uma roupa que causou ciúme, meus irmãos. Os irmãos, quando viram José com aquele presente que o pai deu, tiveram inveja dele. Mas eu quero refletir com você em algumas coisas que aconteceram com José e que José tinha motivos para ser a pessoa mais revoltada da vida. Lá no capítulo 50, quando nós chegarmos lá, ele tinha talvez as motivações para ser o rapaz, o homem mais desgostoso da vida, o mais revoltado da vida, mais decepcionado com a sua vida pelo que lhe aconteceu. E nós vamos ver algumas coisas que o texto bíblico cita acerca de José, que poderiam marcar a vida dele para ele ser esse jovem, essa pessoa doente, essa pessoa cheia de traumas, cheia de angústias, cheia de revoltas na sua vida. Nós, quando lemos o capítulo 37, logo de cara nós encontramos o texto dizer que José, quando ele tem os sonhos, e ele conta primeiro o sonho aos seus irmãos, e depois ele conta o sonho não para os irmãos apenas, mas ele conta o segundo sonho que ele tem para os irmãos e na frente do seu pai. O versículo 8 diz que os irmãos agora o odiaram ainda mais. Ainda mais. Se no primeiro sonho eles já diz que eles odiaram José, porque o sonho de José dava a entender de que José ia um dia ia dominá-los, eles iam estarem submissos ou sujeitos a José. Então isso causou motivo neles para odiarem. Eles ficaram odiando José. O versículo 8 diz: seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós, que quer dizer que você vai nos governar, e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. No versículo 11, o texto diz assim: assim seus irmãos tiveram ciúme dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. No versículo 11, se você observar em outra versão, não sei se a sua versão na Bíblia já é essa que está aqui, e fala semelhante a esse versículo aqui, mas tem uma versão que diz que os irmãos, eles tiveram invejaram-no. Esse aqui diz que é ciúme, mas ciúme é uma atitude do invejoso. Os irmãos não apenas o odiaram, mas os irmãos tiveram inveja dele também. Uma outra coisa que você vai ver, no versículo 10, diz assim: quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. E lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? E essa fala do pai de José, ou José está sendo censurado por Jacó, ou repreendido por Jacó na frente dos próprios irmãos, por causa do sonho que ele conta. Esse sonho é o sonho que ele diz que viu o sol, a lua e as estrelas, e que o sol, a lua e as estrelas vinham e se curvavam como uma irreverência a ele. Logo, o pai deduziu: o pai é o sol, a mãe é a lua e as estrelas eram os seus irmãos. E o pai diz: vamos pensar, nós naqueles dias, um homem bruto, ali olhando para ele: está falando besteira, menino? Quer dizer que um dia eu, tua mãe e os teus irmãos, a gente vai se humilhar a você. Imagina, você numa casa de um povo duro, um pai muito severo, e você dizendo uma coisa que ele não compreende.
Ou seja, o próprio pai de José não compreende os sonhos de José. Não dão, digamos assim, eles não dão apoio ao que José sonha. Aí a gente continua e vamos ver que mais adiante, no versículo 18, aí a gente já vai para a parte que nós não lemos antes, mas no versículo 18, os irmãos de José planejavam e com a raiva que estavam, o ódio que estavam de José, eles começaram a imaginar e articular como deveriam agir com José. O versículo 18 diz: mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Os irmãos de José faziam planos ou conspiravam para tirar a vida de José. No versículo 20 diz: e agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, e veremos então o que será dos seus sonhos. Ou seja, os irmãos de José não apenas planejavam matá-lo, mas tentaram matá-lo. Disseram, vamos jogá-lo, e jogaram ele de fato num buraco, jogaram ele de fato num calabouço. Quando aguardava, enquanto ele estava jogado lá naquele calabouço, planejando matar José, tirar a vida dele, o irmão mais velho chegou e disse assim: a gente vai tirar a vida do nosso próprio irmão. Não é melhor a gente pegar e entregar ele para os mercadores, os comerciantes que vão passar aqui, os compradores de escravo, quando passarem aqui na estrada, não é melhor a gente vendê-lo? E a gente diz ao pai que ele morreu e o pai não vai encontrá-lo nunca mais. O velho não vai procurar ele nesse deserto. Então, eles, agora, não apenas eles tentaram matá-lo, mas o versículo 23 diz o seguinte: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Ou seja, em outras palavras, eles tiraram a roupa de José. Eles deixaram José vestido como se vestia um escravo, apenas com um calção, vamos assim dizer. E, na sequência, o versículo 28 vai nos dizer o seguinte: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Você já pensou? Uma pessoa que, muito jovem, tinha sonhos, aspirações, desejava um futuro maravilhoso para a sua vida, que tinha as melhores intenções quando se aproximava do seu pai, esperava que a sua casa fosse uma casa de pessoas obedientes, de pessoas ordeiras. Chegava para o pai e dizia: olha, pai, eles hoje não se comportaram bem, para que seus irmãos fossem corrigidos. Havia todo esse cuidado digamos assim, ou toda essa intenção de José. E mesmo assim, nem o seu pai, nem mesmo os seus pais o compreenderam, nem mesmo os seus irmãos o aceitaram, e ele acabou sendo vendido. José é vendido como escravo, é levado para o Egito, e lá no Egito, José vai para a casa de Potifar. Está trabalhando na casa de Potifar, por quê? Porque observou-se que José era uma pessoa que, onde ele trabalhava, no setor que ele era colocado, naquela propriedade, as coisas prosperavam. E ele foi trazido para a casa de Potifar para se tornar um mordomo, um administrador das coisas que Potifar tinha, porque Deus fazia prosperar em suas mãos. Até o dia que a sua senhora, a esposa de Potifar, começou a olhar para ele e com intenções, desejando ele, queria ter um relacionamento com ele, e ele, por evitar,
ela não aceitou isso, até que um dia ela rasgou as suas próprias roupas, gritando, fazendo escândalo. Quando os servos vieram, ela disse: foi José. Chama meu marido aqui, porque ele trouxe esse homem para aqui, para dentro de casa, confia nele, e esse homem tentou me agarrar, me forçar, ele queria me possuir. Como eu não aceitei, ele rasgou as roupas, a roupa dele, eu tive que lutar com ele, a roupa dele ficou aqui. Por causa disso, ele foi lançado na prisão. José não apenas foi vendido pelos irmãos como escravo, depois de ter sido, digamos assim, não compreendido pelos pais e rejeitado pelos próprios irmãos. Ele não apenas foi para aquela terra como escravo, mas ele lá ainda foi preso, acusado de algo que ele não tinha feito. Ou seja, José primeiro foi rejeitado pela família, José foi censurado, foi desacreditado pelo próprio pai, foi agora caluniado pela mulher do seu senhor e vai para a cadeia. É condenado ao cárcere, é jogado numa masmorra. Mas lembre-se de uma coisa: Deus, ele tem planos na vida de José. Os sonhos de José não eram apenas os seus sonhos. Os sonhos de José eram reflexos dos planos de Deus para a vida dele. Então, aquilo que José via nos seus sonhos era o que Deus planejava para a vida de José. José vai para a cadeia. E você pode agora imaginar o seguinte: José está numa cadeia, acusado de um crime que ele não cometeu, depois de ter sido tão injustiçado pela sua própria família. Mas José vive em uma época em que os reis, quando têm um sonho, eles ficam perturbados, eles acordam assustados, querendo entender, compreender o significado que aquele sonho quis dizer. E as pessoas naquela cultura também acreditam que os sonhos são fala de Deus ou dos deuses. E a gente tem também no próprio Evangelho, no próprio texto sagrado, como com José, que Deus está falando através dos sonhos. E José está numa cadeia preso, com duas pessoas que foram servos, trabalhadores do rei, que serviram ao rei, e estão lá presos, prestes a serem mortos, condenados. E enquanto José está preso com eles, a Bíblia diz que eles têm sonhos. É o padeiro e o copeiro. Todos eles têm sonho. E o padeiro conta o seu sonho para José. O copeiro também conta o seu sonho para José. E quando eles estão angustiados e que contam o seu sonho, querendo saber o significado desse sonho, José interpreta-os. O Senhor dá a José a interpretação dos sonhos. Agora José não apenas sonha, José agora não mais sonha, José agora tem dado por Deus a habilidade para interpretar os sonhos. E quando o padeiro conta para José o sonho que teve, José diz que o sonho dele, o que o sonho significa é que ele vai ser morto. O padeiro vai sair da prisão para ser morto. E quando o copeiro conta o seu sonho, José interpreta o sonho e diz que o copeiro vai voltar para servir na mesa do rei. Ele era copeiro do rei e vai voltar para lá. E tudo bem, José interpreta o sonho. O padeiro é tirado da prisão e é morto. Cumpre-se o sonho. O copeiro vai sair da prisão para ir para a casa do rei, para ser copeiro novamente. Quando ele sai, José faz assim: lembra de mim. Quando você sair daqui, meu amigo, eu vou esquecer de uma pessoa como você. Ele feliz da vida, o sonho que ele teve, que o perturbava, que ele não tinha compreensão, José teve e deu-lhe a revelação. E viu que o sonho do outro foi uma tragédia, o outro foi morto, e ele estava indo para a casa do rei, ser copeiro, servir na mesa do rei novamente.
Ele diz para José, e eu posso esquecer de uma pessoa como você é amigo. Mas ele saiu de lá. E acontece uma segunda coisa. José, ele é esquecido pelo copeiro. No capítulo 40, e o versículo 23, diz assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. José foi esquecido. Nem o copeiro lembrou de José. Agora, quais foram as atitudes que José tomou? Diante de tudo isso que acontece com José, qual é a atitude que José toma? No capítulo 50 do livro de Êxodo, a partir do versículo 31, não sei qual é o título que tem na sua Bíblia, mas tem um subtítulo talvez na sua Bíblia. Na minha Bíblia tem assim: a bondade de José. Então, eu não vou dizer que José é bom, porque tudo quem fez foi Deus. Mas eu vou pelo menos, pensar o seguinte, ainda com esse subtítulo que há na minha Bíblia, que José, o subtítulo está antes do versículo 15, é do versículo 15 ao 23, ao 20, ao 21 a leitura, mas tem até o versículo 26, é o último versículo do capítulo 50. Mas o subtítulo está entre o versículo 15 e o versículo 21. E como eu estou lhe falando que na minha Bíblia o subtítulo é A Bondade de José, então pense, tudo aquilo que poderia causar em José revoltas, tornar José uma pessoa amarga, uma pessoa angustiada, uma pessoa que ia viver amargando o seu passado, ao contrário, José é transformado em uma pessoa boa, pelo menos aqui, esse subtítulo. Mas, se José, irmãos, foi alguém assim, tão transformado, digamos assim, onde Deus trabalhou na sua vida para nos dar lições diante de situações que poderiam nos deixar tristes, revoltados, amargurados. O que foi que José fez? A partir do versículo 15 do capítulo 50 de Gênesis, o versículo 15 diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Isso é o versículo 19. Depois que o padeiro é morto, aquele que saiu da cadeia, onde estava como companheiro de José de prisão, depois que o copeiro é levado para servir na casa do rei, na mesa do rei como copeiro novamente, e ele esquece de José por 2 anos, passam-se 2 anos, o rei do Egito tem um sonho, e aquele sonho que para ele é até assustador, é apavorante para ele o sonho. Ele tem o sonho de 7 vacas gordas, e que depois ele tem uma visão de que vem 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comem
consomem as 7 vacas gordas. Ele vê 7 espigas cheias e depois vê 7 espigas falhas, consumindo as 7 espigas cheias. Ele acordou perturbado com isso e ele queria saber a interpretação, mas ninguém interpretava o sonho. E a notícia corria no palácio, na casa do rei, de que o rei sonhou e ninguém interpretava o sonho. O rei queria entender o sonho. Estão falando de sonho, o copeiro está na mesa servindo, escuta essa história, vê o rei triste, preocupado com tudo o que está acontecendo. E ele lembra, se o problema é a interpretação de sonho, se o problema é saber o que os sonhos dizem, então José sabe. José interpretou o meu sonho, José interpretou o sonho do padeiro. Eu vou dizer ao rei, e ele diz ao rei, aquele moço que está lá na prisão, José, ele sabe, ele interpreta os sonhos. E o rei manda buscar José. E José é chamado. E quando José é levado à presença do rei, o rei conta o sonho para José. E José interpreta o sonho. Ele diz que as 7 espigas gordas, assim como as 7 vacas gordas, serão os 7 anos que vão vir de fartura sobre a terra do Egito. E que as 7 espigas magras e as 7 vacas magras, as espigas que consomem as espigas cheias e as vacas magras que comem também as vacas magras, as vacas magras que comem as vacas gordas, são 7 anos de fome que vão vir, 7 anos de escassez e que vai consumir aquilo tudo que foi que produziu, aquilo tudo que foi colhido em 7 anos de serviço. E aí o rei pergunta: a quem eu porei para resolver, para governar essa nação, se não a ti? E José é colocado para governar o Egito. Quando José começa a governar o Egito, a terra onde estão seus pais e seus irmãos, que depois de ter vendido ele naquela caravana de compradores de escravos, e voltou para casa, chegou em casa, ainda acharam pouco, além de ter vendido José, eles mataram um cabrito lá, um animal, um cordeiro, pegaram a roupa de José que eles tinham tirado dele, sujaram no sangue daquele animal, levaram a roupa suja de sangue para casa e disseram para Jacó, para o seu pai: olha, pai, a gente estava no campo e veio uma fera, matou José, destruiu, devorou José, a gente só encontrou a roupa dele rasgada e suja de sangue. O pai de José chorava. E José foi levado como escravo para o Egito. A terra dos seus pais, dos seus irmãos, agora começou a vir uma crise, a fome tomou conta daquela terra. E todas as pessoas daquela terra, os seus pais, chegaram, chamou os seus filhos, os irmãos de José, e disse para eles: meus filhos, subam para o Egito. Eles não sabiam mais da história, eles não sabiam mais se José existia ou não. E o pai disse para eles: vocês vão no Egito, porque a gente está sabendo que lá no Egito tem um governador sábio, que prosperou lá. E a crise não chegou lá não, a gente aqui já comeu tudo que produziu em 7 anos, mas depois de 7 anos lá no Egito eles têm comida, subam lá para comprar alimento. E os irmãos de José foram para o Egito sem nem sequer saber que José existia. Chegaram lá para comprar comida, não reconheceram mais José. Mesmo quando viram José, José estava transformado. Eles não reconheceram seu irmão. Mesmo José os reconhecendo, não se revelou a eles. Até o momento em que José pediu que eles levassem também o seu pai. Tragam o pai de vocês para vir aqui, quando vocês vierem comprar alimento. E o pai de José foi lá até que José se apresentou a eles. O pai de José chorou muito. Eles voltam para a sua terra. E os irmãos de José ficam pensando que José vai matá-los, que José vai tirar a vida deles, que José os odeia pelo fato deles terem sido tratados tão maus. Mas aí José nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que José nos ensina é que nós não podemos duvidar da soberania de Deus. Deus é soberano.
Deus, Ele não nos colocou, eu não penso, e não pense que Deus lhe colocou nessa vida para você ser o mais triste, para você ser o mais sofredor. Nós lemos aqui no início do culto, no momento do devocional, nós fizemos uma leitura aqui em 1 João capítulo 5, e que lá, a leitura que nós lemos lá, diz: pense que como vocês, tem pessoas, irmãos vossos, em todo o mundo, que sofrem tanto quanto vocês. Nós não somos a pessoa esquecida, nós não somos os desprezados, pelo contrário. Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, Deus sabe todas as coisas e Ele não perdeu o controle da nossa vida. Então, José, ele não duvidou da soberania de Deus, ele confiou na soberania de Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos com José é que José, ele não remoe as mágoas. José, ele não fica remoendo as coisas ruins que aconteceram com ele. José não fica ruminando as coisas ruins que passaram, que ele sofreu na sua vida, aquilo que alguém fez, que o ofendeu, ou fatos tristes que aconteceram na vida dele. Ele não vive para remoer isso. Nós percebemos, por exemplo, José, ele não permite que as amarguras que com certeza ele sofreu, como todos nós sofremos, coisas amargas na vida, ele não permite que as amarguras que criem raízes, se enraizem e cresçam, tomem lugar, controle na vida dele. Outra coisa que nós aprendemos com José é que José, nós acabamos, o último versículo que nós lemos foi o versículo 19. E nós percebemos que nesse versículo José diz que ele não é Deus. Ele não é Deus, é uma das palavras que ele diz. Ele: eu não estou no lugar de Deus. Em outras palavras, José está dizendo o seguinte: eu não guardei rancor, eu não guardei mágoas de vocês. Ou seja, José, ele nunca mostrou-se vingativo. Outra coisa que nós aprendemos com José, ele não permitiu que o passado sufocasse o seu futuro. Como? Vamos ver o que é que diz os últimos versículos. Pelo menos aqui, nós vamos encontrar o seguinte. Primeiro, José diz assim no versículo 20: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe o que é que José está dizendo aqui, irmãos? Vocês tiveram raiva, vocês me odiaram, vocês me invejaram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, está dizendo José. Se nada disso tivesse acontecido, se vocês não tivessem me vendido como escravo, eu continuaria lá no Egito. Eu estaria na casa do meu pai com vocês. E sabe o que a gente estava vivendo? Fome. E vindo para aqui comprar comida no Egito. Mas Deus transformou o mal em bem. Ao invés de eu ficar lá, Deus me trouxe para aqui. E uma das outras coisas que ele diz, além de transformar o mal em bem, ele diz aqui, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ou seja, José está dizendo assim: olha agora, o Egito está próspero, aqui no Egito as pessoas têm comida, se alimentam, estão fartas, e outras nações ainda vêm aqui e se alimentam. O que José está dizendo é: não viva a amargura do passado, não. Deus lhe deu poder, Deus lhe habilitou para você gerar vida, para você gerar alegria nos corações. Não viva a dor do sofrimento que você passou em determinado lugar. Você agora pode ser exemplo para fortificar, para ajudar, para aconselhar, para edificar alguém. Baseado nisso, porque foi esse versículo 20, principalmente esse que eu li com a irmã Bia em casa, eu queria lembrar o que eu falei com a irmã Bia lá. A questão da irmã Bia, nós já falamos, é a questão da ausência do pai. O pai da irmã Bia está morando, ele está como é que se diz? Se alojando, porque é isso que está acontecendo. Então, acolheram ele numa casa lá na entrada da rua que moram os meus pais. Quem foi lá na casa dos meus pais, quando sobe aquela ladeira em cima ali para dobrar para a casa dos meus pais, ele mora
ele está morando por ali. Aí só vive numa barraca que tem lá de esquina. Aí eu disse à irmã Bia, primeira coisa, né? eu tenho que ter habilidade, né? Eu sou esposa da irmã Bia. Primeira coisa, se a senhora vivesse com ele, pode ficar certa que a senhora não teria me encontrado. A senhora não teria casado comigo. Ou que a senhora já perdeu, né? Eu não falei bem assim para ela não, né? Mas, é claro que a irmã Bia estava lá bem triste, perto de mim, eu estou lá com um outro jeito falando, né? Eu disse, se tu vesse com ele, a gente não teria se encontrado. A gente não teria se conhecido, não teria casado. A vida que ele viveu, você talvez não conhecesse, você não tivesse ido numa igreja, escutado a mensagem da palavra do Senhor, o evangelho do Senhor. A irmã Bia também não tem mais a mãe. Perdeu a mãe também. Mas eu disse a ela, talvez se você tivesse sido criada com ele, sua mãe não tivesse vivido o tempo que viveu, se ela vivesse junto com ele, com a vida que ele viveu no mundo. Se você vivesse com ele, você não teria a bênção que você tem. Então pense o seguinte, para a irmã Bia, eu não estou dizendo para ninguém aqui não, para a irmã Bia. Agora o diálogo é com a irmã Bia. Foi o diálogo que eu tive lá com ela. Pense no seguinte, irmã Bia. Pense como um livramento e provisão de Deus na sua vida. Pense como livramento e provisão de Deus na sua vida. Quem perdeu não foi você, quem perdeu foi ele. Ele perdeu a oportunidade de ter um genro pastor, de ter um filho tocador. Eu vou ser mais ousado ainda, de ter uma filha cantora, porque com esse conjunto que está aqui, ela canta, não tem jeito. E que louva a Jesus. Ele perdeu, irmãos, a oportunidade de tudo isso. Ou seja, irmã Bia, sabe o que Deus fez com você? Deus fez com você o seguinte: você pensa, o inimigo trabalhou para que você vivesse angustiada e amargurada. Se você quiser viver, você vai viver da mensagem que o inimigo plantou lá atrás. Mas Deus teve planos para a sua vida, que não são sonhos, são planos para a sua vida. Ele lhe deu a oportunidade de você constituir uma família, de ter ela no altar do Senhor, de ter filhos abençoados e guardados, tesouros de Deus. Você pode dizer para os seus filhos assim, olha, você tem pai, você tem mãe, e eles servem a Deus com você. Você tem pai, você tem mãe, e eles estão na casa do Senhor com você. Você não é obrigada a viver a tristeza não, porque o dia dos pais é bom, não é ruim não. Eu achei bom hoje, me deram uma camisa assim, o melhor pai do mundo, eu nem sabia. O melhor pai do mundo. Aí quando eu olhei, mais duas camisas lá. Quando eu olhei na titela dos meninos, estava assim. Eu tenho, é assim, né? Era esse? Eu tenho o melhor pai do mundo. E ainda me obrigaram porque eu pensei que eu ia almoçar em casa. Me obrigaram a almoçar num restaurante e quem pagou pela primeira vez foi os filhos. Olha, imagina. Eu me organizei, né? Eu digo, vamos, pastor, cuida aí para a gente. Quando eu olhei a camisa lá, eu pensei, eu já tinha uma camisa lá separada. Quando não, essa aí. O melhor pai do mundo. O dos outros, eu tenho o maior pai do mundo. Eu digo, sabe uma coisa? Vai sair todo mundo fadado pelo meio da rua, camisa branca, o maior pai do mundo, eu tenho o maior pai do mundo. Eu digo, sabe uma coisa? Quando eu passar, Bia de um lado, Raquel agarrada do braço do outro, eu não quero nem saber. Eu aumento minha titela e digo, eu sou o maior pai do mundo. Minha mulher, o pai dela não está com ela, mas ela tem um pai que está com os filhos, que está acompanhando, é família. Deus tem nos abençoado. Então, irmãos, por que nós crentes muitas vezes queremos amargar como se nós não conhecêssemos o Deus que nós conhecemos? O inimigo, o diabo, ele quer viver, ele quer trazer para nós uma vida de amargura. Aí, de repente, chega um evento como esse. Não, porque a minha filha vai ficar muito triste, porque o pai... Diga para ela, você tem um pai, ele pode não estar na casa do Senhor, ele pode não estar na casa de Deus, mas você não precisa ver triste não, você é mãe, cuida da sua filha, dê um exemplo para ela, dê a ela carinho, dê a ela atenção, se o pai não deu, a mãe está dando. Eu fico, irmã Bia, tu já pensou se teu pai estivesse contigo, os amigos, aí depois, eita, o pastor hoje detonou a irmã Bia, não, eu já falei aqui, só vou lembrar para vocês também. O meu pai também, irmão Natanael não, viu? Irmão Natanael é meu pai. Mas o meu genitor, como o da irmã Bia, o nome é José também. O apelido é tudo Zezinho. O da irmã Bia e o meu. Do mesmo jeito, Zezinho, vê? Não bota o nome do seu filho Zezinho de jeito nenhum. Não chama ele de Zezinho nem brincando.
Mas aí, o meu pai, as minhas tias, as irmãs dele, quando olham para mim e dizem assim, dão graças a Deus porque eu não segui a linha dele, porque eu não fui criado nos caminhos dele. Irmãos, foi livramento, Deus livrou a minha vida, Deus me abençoou, não estou dizendo que eu quero, quanto mais longe, melhor, não é essa a ideia não, senão seria revolta. Não é revolta, eu sou grato a Deus porque Deus me deu livramento. Porque Deus cuidou de mim. Deus cuidou de mim. Se eu vivesse com ele, eu ia ser o quê? Eu não sei. Outro dia, o motorista aqui da empresa, Sandro, olha, vou passar o número para tu, vir. Esse rapaz aqui é teu irmão. Fala com ele. Aí o rapaz, meu irmão, eu sou filho de Zezinho. Parabéns para você. Tratei ele bem, conversei com ele, tudo. Nunca tinha visto, aí vi pelo perfil do Zap. Meu irmão, olha, em Ribeirão, tem não sei para onde, tem filho para tudo que é lugar no mundo. Se eu fosse viver com ele, os conselhos que eu ia trilhar, quais seriam? Quem estava aqui no dia do meu aniversário viu quando meu pai disse aqui, que um dia chegou para minha mãe e disse, como é que a gente vai criar esses filhos? A gente vai ver essa vida, fumando esse boró, aquele cigarro fedorento. Ele disse, a gente quer isso para os nossos filhos? A gente quer criar o nosso filho por aí no rastapé dançando? Não. Vamos criar os nossos filhos num lugar que seja saudável para eles. Então, que bênção que Deus fez na minha vida, que bênção que Deus fez na sua vida. Então, faça como José. Sabe o que José disse? A gente vai para o final, a gente vai terminar. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viveu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os livrará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. José está dizendo, eu já estou morrendo, o Senhor me abençoou, o Senhor me guardou, o Senhor me prosperou. E ainda disse para aqueles seus irmãos que estavam ao seu lado, o Senhor vai tirar vocês dessa terra. Ele só nos trouxe aqui para mostrar que onde Ele leva o povo dele prospera. Ele mostrou que onde o povo dele bota o pé, Ele vai abençoar esse lugar. Ou seja, Deus quer que você seja bênção em todo e em qualquer lugar. Seja bênção apesar das circunstâncias. José dá nome aos seus filhos, que são nomes significativos, diz a palavra do Senhor. No capítulo 41, eu disse que ia encerrar, mas vou encerrar mesmo, viu, irmãos? No capítulo 41, no versículo 51, diz assim, ó. Ao primeiro, ele teve 2 filhos. Antes dos anos da fome, Azanate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, Deus me fez esquecer de todo o mal que me fizeram. Tudo do ruim que eu passei, Deus me fez esquecer. Tudo que amargurava, tudo que era para trazer tristeza para mim, Deus me fez esquecer. Aí depois ele vai em versículo 52, e ele diz o seguinte, ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ou seja, primeiro ele diz, Deus me fez esquecer. Eu não trago memória das coisas ruins. Deus me tratou. O inimigo quer que eu seja amargurado, triste, abatido, mas Deus me tratou. Ele tem a cura para a minha vida. Ele tem saúde para a minha casa. Ele tem saúde para a minha família. Ele tem saúde para os meus filhos. As experiências más, elas não vão marcar minha vida negativamente. Elas vão me fazer lembrar que eu tenho um Deus que faz superar toda e qualquer circunstância. Aí o segundo ele diz, Efraim, Deus me fez crescer na terra do sofrimento, ou seja, na terra que é lugar de aflição, Deus disse, dê fruto, meu filho. Dê fruto de bondade nesse lugar, dê fruto de amor, dê fruto de generosidade, dê fruto de perdão na terra onde você está. No caso da irmã Bia, no meu caso, é gente que os pais não estiveram acompanhando. Mas e o que dizer para quem teve o pai acompanhando e de repente fica triste e não tem, porque não tem mais. Gostaria de tê-lo, mas não tem mais. Aconselhe os outros.
Seja exemplo para os outros, diga para os outros, valorize o seu pai. Um dia você não terá mais ele com você. Nessa vida você pode olhar, querer ver o seu pai, querer abraçá-lo, querer cumprimentá-lo, querer ir lá tomar a bênção e você não vai tê-lo. Valorize o seu pai, honre o seu pai, respeite o seu pai agora, a sua mãe, os mais velhos na sua casa. Honre os seus familiares agora, aproveite essa oportunidade. Porque talvez nós, dependendo, tem alguns que nem nos reencontraremos na eternidade com o Senhor. Mas que o Senhor nos ajude, em nome do Senhor, a sermos como José. Peça a Deus, faça agora, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Nós queremos orar a Deus. Queremos orar. Amém. Então, deixa eu encerrar. Quem é que vai cantar? Pronto, então Cacá vai cantar e a gente... Cacá vai cantar, é 1h30 mais ou menos Cacá cantando, não se preocupe. Mas não é. Então esse é o microfone. Escutem Cacá cantando, viu, irmão? Presta atenção que Cacá canta muito bem. Cacá e Evinha é 2 cantoras. Pode ser? Do coração que eu canto esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo.
maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Tá certo terminar a pregação com Cacá e Evinha requebrando aqui na frente do altar, tá? Irmãos, Deus tem sido bondoso demais conosco. E eu sei que tudo aquilo que eu falei, que a gente comentou e meditou hoje à noite, não é fácil. Né? A gente dá força, a gente traz a palavra, mas a gente sabe que a realidade não é fácil para quem está sofrendo, para quem tem memórias, para quem lembra. Mas nós estamos diante do Senhor, diante de Deus. E aí nós podemos, diante do Senhor, fazer confissões, confessarmos a Ele, abrir o nosso coração. Saber que a responsabilidade é nós que temos que assumi-la mesmo, em nome de Jesus. E mudar o foco. Não olhar apenas para aquilo que nos trouxe, ou para aquela situação, para aquela coisa que nos trouxe tristeza, aquele momento que foi difícil na nossa vida. Se for necessário perdoar, porque fomos perdoados, e quem foi perdoado tem o dever de perdoar. Submeter as nossas vontades à vontade de Deus. Que Deus ele faça a sua vontade sobre nós. E que Ele nos faça um canal de bênção, mesmo para aquele que muitas vezes nos ofende. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós te adoramos, meu Deus. Te adoramos, ó Deus, por esse momento na tua casa. Te adoramos, ó Deus, pelos momentos de adoração, de louvor. Sim, Pai querido, te adoramos pelas reflexões, pela mensagem da tua palavra. Te adoramos, ó Deus, pelos exemplos, testemunhos, e nós cremos que o Senhor é um Deus maravilhoso e que o Senhor tem falado no nosso coração através da sua palavra. Pai bendito, que realmente diante da realidade que cada um se encontra ou enfrenta, que possa se abrir um espaço, Senhor, para ouvir a tua voz, deixar o teu Santo Espírito, ó Deus, agir, para mostrar, ó Deus, que o que nós temos é maior do que o que está no mundo. O Senhor que habita em nós é mais poderoso do que qualquer dor, do que qualquer angústia, do que qualquer tristeza, do que qualquer sofrimento. E o Senhor é poderoso para nos livrar, meu Deus, para nos livrar de mágoas, nos livrar de coisas angustiantes, nos livrar de tristezas, de traumas que sofremos, ó Deus, e que muitas vezes tentam se arrastar por toda a nossa vida ao nosso lado, às vezes, ó Deus, tentando tomar a superioridade, o domínio, o controle das nossas ações. Ajuda-nos a sermos fortes em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a olhar como José, ver que aquele mal que aconteceu, o Senhor, de alguma forma, nos fortaleceu, nos edificou, transformou em bem.
e que mesmo aquilo que doeu, mas o Senhor já cura, o Senhor tem o tratamento, o Senhor faz o milagre. E que o Senhor nos fortaleça para que a gente, ó Deus, possa olhar ao nosso redor e ver que tem tanta gente que a gente pode ajudar como José fez. A gente pode ainda gerar tanta vida, produzir tanta vida como José fez, ajudou a viver, ajudou a famílias, ajudou uma nação inteira e outras nações que vieram buscar abrigo, ajuda ali naquele Egito. Que nós sejamos, ó Deus, como José, que ao seu primeiro filho deu o nome que fazia na sua memória esquecer de tudo que lhe foi feito de mal, de todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Mas ao segundo filho ele deu o nome de que o Senhor o plantou, e onde o Senhor o plantou, na terra que o Senhor plantou, ele vai produzir frutos, ele vai gerar vidas. Que em nome de Jesus sejamos nós aqueles que multiplicam, aqueles que geram vida. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém, meu Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos.